Pai bendito Deus, eterno Pai, te agradecemos, Pai, por este momento tão especial que Tu tens nos proporcionado. A este momento, Pai, que estamos na Tua casa, louvando, glorificando, cantando, ó Deus, nos alegrando na Tua presença. Pai bendito, agora nos prepara para receber Tua palavra. Abre o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma esteja, Senhor, ansiosa por isso, esteja desejosa por isso, Pai. Ó Deus, e assim ao sairmos da Tua casa, saiamos com a compreensão maior da Tua vontade para com as nossas vidas. E é o Teu servo que vai ministrar, Senhor, continua dando a Ele essa revelação, essa profundidade da palavra, essa clareza, para que Ele possa transmitir a todos nós e possamos com facilidade compreender aquilo que Tu quer para com as nossas vidas. Oramos a Ti, Deus, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Mantenha aí a sua Bíblia aberta, por gentileza, na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós estamos finalizando esta epístola de Pedro, uma das epístolas pastorais, carta aos peregrinos, exortações que consolam. Nós vamos fazer a parte 2. Terça-feira passada nós falamos dos versículos 1 ao versículo 4, como uma exortação do apóstolo dirigida às lideranças, aos presbíteros, a quem ele chama aqui de presbíteros, e ele também se coloca na posição de presbítero, né? Hoje ele vai trazer uma exortação de modo a produzir consolo, agora não mais apenas para os líderes, mas para a igreja de um modo geral. E ele chama aqui, na verdade, essa exortação dirigida à igreja, ele destina-se aos jovens, mas precisamos entender esses destinatários dessa exortação, não apenas aos jovens de idade. O sentido de Pedro aqui é aqueles, porque o sentido de presbítero no grego é os de mais idade, é a ideia de anciãos. E o sentido que ele dá a jovens aqui, a quem ele vai exortar, são aqueles que não estão exercendo o papel de liderança. Portanto, toda a igreja, que são os mais novos, são aqueles que estão congregando, e esta agora vai ser então a partir do versículo 5, propriamente dito, até o versículo 11, são algumas exortações que Pedro vai passar a fazer para que esses irmãos, para que a igreja como um todo possa ser edificada. E da mesma maneira que ele utilizou uma expressão para se dirigir aos presbíteros, essa expressão que está no verso 1, rogo, pois, aos presbíteros, outra versão diz, admoesto, pois, aos presbíteros, a mesma expressão ele usa para se dirigir para a igreja agora. No versículo 5 ele também diz, rogo igualmente aos jovens. E já entendemos na última terça essa expressão que ele utiliza, rogo ou admoesto, na verdade é uma ideia amável, é uma exortação envolvida num sentimento de cuidado, de proteção e de amor, mas que ao mesmo tempo é uma exortação firme, dura e que confronta. Eu até agora aqui no estudo de hoje eu trouxe que Pedro vai trazer para a igreja uma amável cajadada na cabeça dos irmãos. Então essa que é a ideia da palavra rogo ou admoestar. Ele já utilizou-se desta amável cajadada para falar com os presbíteros. Da mesma maneira, essa expressão que ele usa no verso 5 também traz essa ideia de uma exortação firme, uma exortação dura, uma exortação veemente, que desperta para o senso de urgência, mas tudo isso com um sentimento, com uma boa pitada de amor do apóstolo, que aqui se apresenta como presbítero. E para a igreja, essa exortação que ele traz, eu destaco, na verdade Pedro utiliza-se três exortações, três advertências, três alertas que ele apresenta para toda a igreja. Ele, em primeiro momento, ele faz uma exortação para a necessidade de uma conduta humilde, ou seja, a necessidade da humildade,
Versículo 8, ele faz um alerta e uma advertência quanto à necessidade de estarmos vigilantes. E no versículo 10, ele faz um alerta e traz uma advertência, uma exortação para produzir esperança na igreja. Então, são 3 grandes advertências que Pedro traz aqui, nesses versículos 5 ao 11. Então, vamos começar, meus irmãos, então, a partir do versículo 5, Pedro traz um alerta para a necessidade da humildade e da submissão que precisam estar presentes no meio da igreja, no meio do povo. Esta humildade que ele vai começar a trazer, a partir do verso 5, ele diz assim: rogo, irmãos, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade. Então ele começa a estabelecer a necessidade de uma conduta submissa e um revestimento de um manto de humildade no trato e no relacionamento horizontal que nós temos um para com o outro. Ou seja, ele vai trazer este importante princípio do reino de Deus, em que todos nós, todos os irmãos, precisam olharem-se uns para os outros com um olhar de humildade, sem achar um que é maior do que o outro. Paulo, inclusive, escreve a respeito muito disso, a respeito da humildade. Ele diz que nós não podemos nos achar que nós somos mais do que efetivamente somos. Então, Pedro também está estabelecendo este relacionamento em nível horizontal, ou seja, entre os irmãos, da necessidade de que nós vivamos a nossa vida submissos uns aos outros e nos revestindo de humildade. A proposta de Pedro aqui, e a proposta da Bíblia, a proposta da palavra de Deus para toda a igreja, e aqui, entendendo essa palavra jovens como sendo os liderados, Pedro está dizendo que os liderados, aqueles que estão sendo pastoreados pelos presbíteros, a quem ele advertiu nos versículos anteriores, as pessoas, o rebanho precisa estar submisso ao seu pastor. É o que ele diz aqui, na verdade é uma ordem. Ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos. Ele coloca no imperativo, numa ordenança em que o rebanho precisa se submeter à condução do seu pastor, da sua liderança, do seu dirigente, daquele que está conduzindo o rebanho de Deus, pois se isso não houver, meus irmãos, vai ser prejudicial para o corpo de Cristo. Nós vamos ver lá, o escritor aos Hebreus inclusive diz e alerta para que os cristãos, os crentes, se submetam à condução dos vossos pastores, para que o pastoreio dos líderes não seja muito enfadonho, muito pesado, porque o escritor aos Hebreus diz: isso seria ruim para vocês serem pastoreados, serem conduzidos por lideranças que estão enfadadas por conta do cargo, do peso de liderados de rebanhos, de ovelhas que não se submetem à condução do pastor. Quão cansativo não é o pastor dizer: meus irmãos, vamos por aqui, e o rebanho vai para o outro lado. Não, o pastor não sabe o que está falando. Vai ser cansativo, porque uma das coisas do cajado que o pastor tem na mão, a figura do pastor, ele detém em suas mãos um cajado, e o cajado tem aquela forquilhazinha no final, né? Aquela curvazinha, e uma das funções do cajado é ele ir lá e puxar a ovelha pelo pescoço. Sai, volta para cá, menino, tu está se desviando do caminho. O que o escritor aos Hebreus está dizendo, e Pedro também está dizendo aqui, que as ovelhas, e por isso, irmãos, o rebanho de Deus é comparado a ovelhas, porque a ovelha é um animal dócil. O bode, por outro lado, já é um animal que vive dando coice, dando chifrada, cabeçada, insubmisso, é de difícil governo. Então, o que Pedro está dizendo, a figura de rebanho de ovelhas, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que os
as ovelhas, o rebanho de Deus, os liderados, precisam se submeter à condução do pastoreio de quem está conduzindo a igreja. Como Pedro diz aqui, sede submissos, ou seja, não é uma possibilidade, olha, sejam submissos de vez em quando. E veja o que Pedro está falando para que o rebanho seja submisso. Não se esqueça que ele já alertou para que os pastores não sejam tiranos e dominadores. Então, a construção de Pedro aqui é o seguinte: se os pastores não são tiranos, não são ditatoriais, estão cuidando do rebanho, então o que Pedro está dizendo? Ovelhas, liderados, rebanho do Senhor, se você tem um pastor nesta condição, um líder que está te conduzindo, sem tirania, sem tirar a tua lã e sem te escalpelar, se é uma liderança que está cuidando de você, que está curando as tuas feridas, como o profeta Ezequiel diz, está sarando as tuas feridas, está protegendo do lobo para tentar te devorar, Pedro então diz, nessa posição, sejam submissos àqueles que estão conduzindo o rebanho. É uma ordem de Pedro dentro desse contexto geral. Tudo bem que hoje estamos falando para a igreja como um todo, mas não perca de vista que ele já advertiu aos pastores. Pastores têm todo um pré-requisito que está nos versos 1 ao 4. Então, a primeira questão que Pedro coloca aqui é que os liderados precisam se submeter, e aqui também temos uma compreensão importante, porque é muito mais fácil uma congregação, um grupo de irmãos, uma comunidade de fé se submeter quando vê e enxerga na sua liderança todas as características que Pedro relatou nos versículos anteriores, quando ele vê que realmente o pastor pastoreia, não é apenas um mero orador e um palestrante religioso, porque tem pastor que é palestrante, ele só quer se preocupar com pregação, para ele pastorear significa pregar, está completamente errado. O que Pedro está dizendo é que pastorear é cuidar. Então, o que Pedro está dizendo, o que nós podemos compreender, é que quando há pastores, dirigentes, obreiros, líderes que conduzam o povo sobre a perspectiva de um verdadeiro cuidado do povo, sobre a perspectiva de fazer um serviço de boa vontade, que rejeita a posição de ditadores, não é aqui quem manda sou eu e acabou. Quem é que só vai ter bode nesse rebanho? Porque só vai ter bode dando coice nesse pastor que está querendo conduzir o rebanho debaixo de vara, né? Debaixo de cajadada o tempo todo. Então, o que nós podemos compreender é que é muito mais fácil, e aqui também é um alerta para nós que conduzimos o povo, que estamos em papel de liderança, é muito mais fácil nós sermos servos do rebanho, e o rebanho facilmente se submeterá à sua condução enquanto dirigente, enquanto líder de congregação, enquanto um pastor. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Não é muito mais fácil, meus irmãos, se submeter a alguém que cuida, que apesar de me chamar a atenção, de me alertar e de me puxar a orelha, mas eu sei que ele está fazendo isso para o meu bem, é muito mais fácil o rebanho se submeter. Então, ao mesmo tempo que Pedro está falando para o rebanho, sejam submissos, é um lembrete para os pastores e líderes que, para facilitar a submissão do rebanho, seja você um bom pastor. É tudo bem que o bom, excelente, o sumo pastor é Cristo Jesus, mas procure imitar a Cristo no cuidado, e Cristo deu o exemplo, quando ele, lá naquele episódio em que ele está lavando os pés dos seus discípulos, ele está dando o exemplo de que ele é um pastor, de que ele era uma liderança que servia aos seus discípulos, apesar de ele chamar Pedro de sai para lá, Satanás. Irmão, só Jesus, só um líder como Jesus pode falar para um discípulo seu, sai daqui, Satanás, e depois abraçar e esse discípulo não fugir e depois declarar, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna?
Veja que a postura de servir aos seus discípulos que Jesus tinha, não tirava de Jesus a autonomia e a autoridade de repreender e inclusive de chamar seu demônio. Foi o que ele falou para Pedro. Se a gente falar isso aqui hoje, o que aconteceria, será? Tem tanta igreja aí, né, irmão? Já ia rápido ali na esquina, o pastor me chamou de capeta, de demônio, já tem igreja em tudo quanto é canto, eu vou embora. Mas Pedro sabia que Jesus estava falando aquilo e que Jesus o amava. Por isso Pedro pôde declarar depois: Senhor, eu não posso ir para lugar nenhum, porque as palavras de vida vêm de Ti. Eu não posso me afastar de Ti, ainda que Tu me chames de Satanás. Porque naquele momento ele foi boca do diabo. Mas ele entendeu e depois caiu em si e Jesus restaura: Pedro, Tu me amas? Pedro, Tu me amas? Senhor, Tu sabes todas as coisas. E esse mesmo Pedro agora é capaz de dizer para a igreja, porque ele, ouvindo de Jesus, sendo chamado de Satanás por Jesus, se submeteu a Jesus. Aí agora ele pode dizer para a igreja: portanto, eu recebi um adjetivo muito pesado. Jesus me chamou de Satanás, mas eu me submeti a ele, porque ele era o bom pastor. Nós não vamos nos comparar jamais a Jesus, mas nós precisamos ser a imagem de Cristo para o nosso rebanho, para que assim seja mais fácil os irmãos se submeterem à palavra, porque é o que Pedro diz aqui no versículo 4, no versículo 3, para que nós nos tornemos modelo de fé e de integridade, de servos do Senhor, para que o rebanho de Cristo possa então ser aperfeiçoado. Paulo, entendendo essa lógica, aliás, quero aqui fazer uma citação em um pastor que eu também acompanho muito, leio muito nos materiais dele, pastor Luiz Saião. Ele explica aqui o seguinte: a disposição humilde dos líderes encontrará ressonância em uma atitude submissa da igreja. Ele escreve, é muito importante e resume essa ideia. Quando há líderes humildes, quando há uma relação de humildade entre o pastor e as ovelhas, naturalmente vai encontrar eco, vai encontrar resposta em um rebanho submisso, porque o pastor é humilde, o pastor, a liderança também se coloca em nível, está entre o rebanho, está entre o povo. Facilmente, então, a igreja se submeterá à condução, porque enxergará que ali não é um homem falando, não é um ser humano falando, não é a carne ou o osso falando, mas é Cristo que usa aquele homem, aquela pessoa, aquela mulher, aquele líder, aquela liderança para conduzir o seu povo, porque no final das contas, meus irmãos, nós estamos aqui, mas não somos nós quem conduzimos a igreja é conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos guia, é Ele que nos dá a direção. Por isso que a submissão é extremamente importante no povo de Deus. Muito mais importante é quando há líderes que são humildes, são sinceros, são zelosos pelo exercício da função. Então, Pedro diz assim para a igreja: sejam submissos. Mas além disso, além da igreja ter um dever de submissão ao pastor que é fiel à palavra do Senhor, ele diz, agora ele atribui não só à igreja, mas a todas as pessoas, líderes e pastores, e o rebanho e os liderados. Ainda no verso 5 ele diz: cingi-vos todos de humildade. Todos temos que ser humildes, temos que olhar para Jesus, como a descrição do profeta Isaías. Olha a descrição que Isaías faz a respeito de Jesus. Hoje nós vemos Jesus como o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No relato de Paulo diz que Jesus desceu dos céus, se humilhou, morreu, morte de cruz, e depois Deus o exaltou sobremaneira e o colocou assentado à destra do Pai. Mas a descrição mais fiel de Jesus enquanto esteve na terra foi a que Isaías fez. Ele disse que Jesus era o servo sofredor. Servo. Jesus servia
aos seus discípulos, ao mesmo tempo que os conduzia. É isso que a gente precisa, irmão. Nós precisamos, enquanto liderança, enquanto pessoas que estão à frente do rebanho, nos cingir de toda a humildade, nos vestir, e aqui a palavra cingir de toda a humildade que Pedro usa, traz essa ideia de vestimenta mesmo. A humildade não é do homem, é uma vestimenta que o Espírito Santo nos permite vestir para que nós nos tornemos humildes, assim como Jesus se tornou humilde, se fez humilde em favor de toda a humanidade para morrer por nós. Nós temos que nos vestir dessa humanidade. E a humildade, meus irmãos, ela é o portal, é o início da honra que Deus vai nos conceder. Enquanto que o oposto da humildade, que é a soberba, o orgulho, a arrogância, é o princípio da queda. A soberba, o orgulho precede a queda. Todo altivo, todo orgulhoso, todo soberbo, pode esperar, a tua hora vai chegar. Ó soberbo, pode esperar, a tua hora vai chegar. Tu vais cair. O soberbo logo, logo vai cair. Por quê? E a declaração final do versículo 5 é muito forte, porque é Deus que vai derrubar. Deus é uma declaração de guerra. O final do verso 5 é uma declaração de guerra de Deus contra os soberbos. Pedro diz assim: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Deus vai contra os soberbos. Se você vir todas as profecias, Isaías fala muito isso, quando fala a respeito do grande dia do Senhor, que é o dia do juízo final, é o dia da volta do Senhor, em que tudo será consumado definitivamente. Isaías diz que o dia do juízo virá para derrubar o arrogante, virá para destruir com os soberbos. Então Deus resiste, Deus se põe contrário, e essa expressão resistir, que Pedro usa aqui, é verdadeiramente Deus peleja contra o orgulhoso, Deus luta contra aquele que é orgulhoso, porque Deus quer ver o orgulhoso cair. Porque quem é o orgulhoso por excelência, meus irmãos? Vamos ver se você está compreendendo a mensagem. Quem é o orgulhoso mor? Quem é o maior orgulhoso de todos os tempos que existiu? Por isso que Jesus, podemos dizer: ó orgulhoso, apartai-vos de mim, Satanás. Por isso Deus resiste, meus irmãos, ao orgulho. E Pedro diz: Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, contudo, aos humildes Ele concede graça, concede misericórdia, Ele concede o seu favor. Portanto, meus irmãos, não há outra alternativa a não ser nos vestirmos do manto da humildade. Mas também tem um falso humilde, meu irmão, sou tão humilde. É a falsa justiça daquela parábola que Jesus conta lá em, se eu não me engano é Lucas, que ele conta a parábola lá do fariseu e do publicano. O fariseu humilde, era humilde o fariseu, essa que é a falsa humildade. Olha, eu sou justo, eu faço as minhas ofertas, eu faço as minhas contribuições, e eu olho para os outros até de forma diferente, porque a minha justiça sobrepõe aos demais. Aí chega um publicano todo, me permita usar uma... E eu não sou, é verdade, bem, obrigado pastor, eu não sou como esses meus irmãos publicanos aqui. Aí vem o publicano todo perebento, todo ferido, todo se enxergando a sua real identidade. Chegou lá: eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou alguém digno de misericórdia. Jesus diz: quando eles voltaram, quem foi que voltou e desceu justificado? O fariseu ou o publicano? Oh, meu Deus do céu! Vou falar aqui no microfone para quem está na transmissão ouvir. O pastor Zani está colocando aqui que ele conhecia uma pessoa que dizia que era tão humilde que ele se orgulhava da sua humildade. É isso que eu estou falando, é o falso humilde.
Deus resiste, irmãos. Deus luta contra. E no final dessa parábola, Jesus fala lá: porque os humilhados serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Irmão, é melhor a gente se humilhar logo do que esperar Jesus nos humilhar, porque a vergonha é maior. É melhor dizer logo: Senhor, eu não presto mesmo. É por isso que Paulo, irmão, Paulo, acho que ele era melhor pastor do que todos nós juntos aqui. Ele disse: dos pecadores eu sou o maior. O orgulho de Paulo era saber que ele não prestava. E a gente fica falsamente se orgulhando: como eu sou humilde. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Paulo fala muito sobre isso também. Paulo diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses capítulo 2, verso 3. Então aqui Pedro estabelece o princípio do reino de Deus nos relacionamentos horizontais. Como nós devemos nos relacionar? Pastores têm que servir ao seu rebanho, cuidando, zelando, protegendo, estando no meio deles. O rebanho precisa se submeter aos seus pastores, mas agora Pedro acrescenta um novo nível de submissão, que está no versículo 6. Ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui Pedro introduz esse outro nível de submissão. Nós temos que nos submeter no aspecto vertical. Se eu tenho que me submeter entre os meus irmãos, muito mais eu devo me submeter em relação a Deus, que Pedro apresenta aqui como tendo uma mão poderosa. Olha só, irmãos, essa declaração: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Meus irmãos, a mão de Deus abriu o mar, a mão de Deus parou o sol, a mão de Deus lançou os fundamentos da terra na criação do mundo, a mão de Deus preparou as saraivas que estão reservadas para o dia do julgamento, a mão de Deus fez abrir as comportas dos céus para descer as fontes das águas, e o dilúvio aconteceu. Como nós não nos submeteremos a esta mão poderosa de Deus? Tudo bem que aqui é a mão poderosa, mas tem um salmo que diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ecoa sobre os mares, a voz do Senhor faz os montes estremecerem. O Senhor é o Todo-Poderoso. Como nós não nos sujeitaremos? Como nós não nos submeteremos ao Senhor? O arrogante se levanta contra Deus mais uma vez. A arrogância dos homens é que da nossa natureza caída é que nos faz levantar contra a mão poderosa de Deus. Isaías capítulo 2, verso 17 diz assim: a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado, somente o Senhor será exaltado naquele grande dia, diz o profeta. Meus irmãos, então nós temos que nos submeter ao Senhor, e aqui o problema não é só reconhecer o poder de Deus, é saber que Deus é quem levanta pessoas, é quem abate pessoas, é Deus quem mata e é Deus quem traz a vida, é Deus que abate e é Deus que ressuscita, é o Senhor quem faz tudo. E muitas das vezes, irmãos, nós confiamos na nossa suposta justiça e às vezes nós caímos na arrogância de achar que tempo de estrada com Cristo Jesus é pré-requisito para alguma coisa. Eu já estou nessa jornada há 30 anos, já viram aquelas pessoas que dizem assim: Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, faça isso. Já tinha muito saldo com Deus, né? Oh, meu Deus do céu. Meu saldo está negativo com o Senhor, ainda estou buscando tentar chegar no 0 a 0, por isso que eu me busco o tempo todo me envolver no sangue de Jesus Cristo, porque eu sou pecador, nós vivemos em pecado, nós não podemos nos achar que somos autossuficientes. O insubmisso, o orgulhoso, o arrogante, ele está justamente se levantando
achando que por ele só ele se basta, ele vive independente do Senhor. Irmão, nós vamos ver lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, ele cria, na verdade não só o homem, ele cria os animais, cria tudo que existe lá, e tudo guarda a semelhança com aquilo que foi criado. Explico. Quando ele cria as plantas, ele dá uma ordem para a terra. Terra, produza ervas, e a terra produziu ervas. Se você for olhar, todas as características que existem numa planta estão presentes na terra. Os nutrientes que a planta tem estão na terra. Sabe por quê? Porque a terra porque a planta, as árvores vieram da terra. Aí ele dá uma ordem para o mar. Mar, produza animais, produza peixes, produza animais marinhos. E produziu animais marinhos. Se você olhar, tudo que tem no peixe, tem na água. E tudo que tem na água, os elementos químicos que tem na água, você encontra no peixe. Por outro lado, a planta não pode viver longe da terra. Por quê? Porque a planta depende da terra. O peixe não pode viver longe da água, porque ele saiu da água. E o homem? Não pode viver sem Deus. Por quê? Porque ele veio de Deus. Meu irmão não precisa mais nem pregar, olha aí, o irmão já está ligado aí. O homem veio de Deus. O homem veio, façamos. Eu estou dando um spoiler do Impacto Jovem que vai ter no próximo sábado. Já estendo o convite a todos os irmãos. É um spoiler da pregação de sábado. O Senhor falou, façamos o homem. O homem veio de Deus, o homem veio da boca de Deus, quando ele soprou o fôlego de vida e tornou o homem alma vivente. Aí vem dizer que não precisa se submeter a Deus, eu me basto, eu não preciso de Deus, eu crio minhas próprias regras, meu corpo, minhas regras, né? Eu faço tudo o que eu quero, porque eu não dependo de Deus. Lê do engano, tolo, essa noite pedirão a tua alma. Então nós temos que nos submeter debaixo da mão de Deus, que é potente, e olha só o que está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, verso 10. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia, está no estudo, mas eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 2, versos 7 ao 10, são 3 versículos a respeito desta potente mão de Deus, que não está encolhida. As mãos de Deus estão estendidas para abater e para levantar. As mãos de Deus estão estendidas para matar e para fazer viver. Tema ao Senhor, não tema aos homens, tema ao Senhor, que tem poder para tirar a vida e ainda lançar no fogo do inferno, não é o que a palavra nos diz? Olha só essa passagem de 1 Samuel 2, 7 a 10. Acharam aí os irmãos? Qualquer dificuldade, a Jéssica já botou aqui na tela também, ó. Verso 7: o Senhor é quem tira a vida e a dá. Ele faz nascer o Sheol, a sepultura, e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e ele exalta. Ele ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor, nessa versão aqui está assim, ó, serão pulverizados. Como é que está aí? Serão quebrantados. Essa aqui é mais drástica, serão pulverizados. Eu peguei aqui na linguagem, aquela do King James, a versão de King James, serão pulverizados. Continuando, o Altíssimo trovejará desde os céus contra eles, e Yahvé julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Irmão, como nós não vamos nos submeter a esse Deus que faz tudo isso? Queremos ser pulverizados?
Queremos ser exterminados da face do Senhor? Meus irmãos, temos que nos submeter, viver na humilde, ficar só no sapatinho, humilde. Você não pode muita coisa não. Sejamos humildes, pois em tempo oportuno Deus nos exaltará. Deus nunca vai exaltar quem nunca desceu ao lugar de quebrantamento. Deus nunca vai levantar aqueles a quem nunca se humilharam. Deus só exaltará, Deus só vai levantar aqueles que primeiro se humilharam, se quebrantaram, reconheceram a sua posição de pecadores e que estão dobrados diante do Senhor, como Paulo disse. Por isso talvez aquele espinho na carne de Paulo: Senhor, me livra desse espinho, me livra. Paulo, é esse espinho que está que está fazendo com que você reconheça que tu és o maior dos pecadores. Imagina, irmão, se Paulo não tivesse esse espinho na carne, ele ia se achar o cara. Ele traz um relato lá em 1 Coríntios: eu conheço um homem que subiu ao terceiro céu. Não sei se foi no corpo ou se fora do corpo, se foi arrebatado ou não foi arrebatado. O certo é que este homem subiu lá e viu coisas maravilhosas, inefáveis, coisas que não são lícitas serem ditas para os seres humanos. E aí no final ele diz: esse cara era ele. Imagine se não tivesse um espinhozinho na carne dele para mostrar para ele que ele era só um carne e osso, que ele era só um pó que Deus estava enchendo, era só um vaso de barro com a excelência da glória de Deus dentro dele, como ele mesmo escreve. É para isso que nós precisamos de pessoas que nos... Pastor, você precisa ser muito furado na costela aqui, assim, ó, para te aprender a humildade. Jesus, o escritor aos Hebreus diz isso: Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Jesus é mais bonito do que a gente, né? Então temos que nos revestir de humildade. Mas Pedro, ele avançando nas exortações, essa foi a primeira exortação: a humildade e a submissão. Submissão sobre o aspecto horizontal, submissão do aspecto vertical. Submetendo-me ao meu irmão, submetendo-me ao meu pastor, o pastor se submetendo e sendo humilde na condução do seu rebanho e me submetendo debaixo da potente mão do Senhor. Agora Pedro, a partir do versículo 8, inaugura uma nova exortação, uma nova advertência. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aqui Pedro chama a atenção à igreja e exorta os irmãos para uma postura de vigilância. Tem um hino da harpa que nós cantamos, né? Vigiai e orai. Como é que é o restante da letra? Vigiai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Jesus falou: vigiai e orai. A parábola das 10 virgens: vigiai, porque não sabeis quando o noivo virá. Jesus adverte no capítulo 24 de Mateus, quando ele apresenta o cenário das últimas coisas, dos tempos do fim, que estejamos em postura de vigilância, de alerta, de atenção. É essa advertência que Pedro está trazendo para os irmãos. Não podemos perder de vista o contexto por trás da carta de Pedro. Os irmãos estão sofrendo perseguição, muitos estão morrendo, muitos estão sendo entregues nas arenas, sendo engolidos por animais, os irmãos estão sendo perseguidos, e ele diz assim: aí, no meio dessa perseguição, a vigilância precisa estar, o sinal precisa estar ligado, o sinal amarelo de alerta, de atenção precisa estar aceso na igreja. Nós temos uma batalha, ao mesmo tempo que ele
chama para a vigilância, por que devemos estar vigilantes? Porque o diabo está ao redor. O diabo está ao vosso encalço. O diabo está doido procurando uma brecha para nos tragar. Está como um leão que ruge. E aqui, ele diz aqui, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele aproveita as provações que Deus permite que nós passemos e começa a rugir como leão. Deus não está contigo. Uau, eu vou te pegar. Eu vou te tragar. Está entendendo a lógica do rugir como um leão? Ele aproveita o cenário de perseguição e diz, Deus não está com vocês mais, Deus vos abandonou, eu vou. É que nem a história infantil da Chapeuzinho Vermelho e do lobo que vai lá, né? E o lobo se reveste de fantasia de bonzinho, mas fica lá ao redor ali tentando tragar. Ou também aquela outra história infantil dos 3 porquinhos, em que vem o lobo e começa a soprar, a tentar derrubar a casa e não sei o que e tal. É isso que Satanás faz, ele aproveita, ele faz muito barulho. Por isso o crente tem que estar alerta, por isso o crente tem que estar vigilante, porque barulho ele vai fazer. Satanás, por outro lado, não é um gatinho desdentado sem unha, ele tem certo poder, mas Deus que está conosco tem todo o poder. Por isso que a palavra nos diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nós temos que adotar uma postura de atenção, alerta. Nós temos que reconhecer que temos um adversário. Satanás é o nosso adversário. Ele está no encalço, por isso que a palavra diz, ele está ao nosso derredor. Nós estamos na jornada, peregrinando, indo rumo ao céu, e ele está de um lado e do outro tentando nos distrair, como o hino de número 37, é uma outra ideia de poesia, mas é a mesma lógica. Ele coloca passarinhos e belas flores que tentam nos encantar para nos desviar do nosso destino final. Em determinados momentos ele nos encanta e quer nos seduzir com flores, pássaros enganosos que vêm nos enganar para nos desviar, mas em muitas maneiras, em muitos momentos, e no contexto de Pedro, ele se apresenta como um leão para nos atemorizar. Irmão, e a luta tem essa capacidade, a dificuldade, a tribulação, tem essa capacidade de nos fazer ficar com medo e de até certo ponto duvidar, será que Deus está comigo nesta batalha? Será que verdadeiramente Ele está comigo no vale da sombra da morte? Eu estou aqui, será que Ele está? Isso é o diabo rugindo na tua mente, para achar brecha, para te fazer parar, para te fazer apostatar, para te fazer negar e deixar de confiar que Deus cuida de ti, Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja. E temos que ter consciência com este texto que, ao mesmo tempo, o diabo é nosso inimigo, não é inimigo de Deus. Versículos anteriores que Pedro diz, a poderosa mão de Deus. Quem é poderoso o suficiente para enfrentar Deus? Me diga. Quem tem poder para se levantar contra o Senhor? Ninguém. Se um anjo do Senhor, lá naquele episódio do Antigo Testamento, deu um sopro, 180 mil pessoas morreram, um anjo. Que dirá o Senhor, que tem a potente mão que Deus aqui, que diz aqui Pedro. Então Satanás, irmãos, é teu inimigo, meu inimigo, é o inimigo das nossas almas, não do Senhor. Se você enxergar que Satanás é inimigo de Deus, então você está colocando Satanás numa posição de Deus, como se Deus não fosse mais o Todo-Poderoso. E a verdade, Deus teria um adversário, mas Deus não tem ninguém capaz de se levantar contra ele. Então, temos que entender que estamos em uma peleja contra Satanás, que é meu inimigo, é o inimigo da igreja, é inimigo do povo de Deus, mas a vitória é certa em nome de Jesus. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, a vitória pertence a nós, mas temos que estar vigilantes, temos que vigiar,
temos que estar alerta. O nosso inimigo não dorme, o nosso inimigo está o tempo todo ao nosso redor. Então, na hora que você baixar a guarda, pode ser a hora que ele acha espaço para nos derrubar. Ele lança uma casca de banana, é como está lá no Salmo 91, que ele lança flechas inflamadas ao meio-dia para tentar achar espaço para te derrubar. Vigiai, vigilantes, vigia, crente, como diz o Neilson, né? Vigia, irmão. Então, mas essa vigilância, ele diz assim, é acompanhada com sobriedade. Sede sóbrios e vigilantes. O estado do crente tem que ser vigilante. Mas vigilante como? Com sobriedade. E o que significa essa palavra sobriedade aqui que Pedro está dizendo? Essa palavra sóbrios, sede sóbrios, é a mesma ideia do sóbrio que não se embriaga, não se embebeda. Ontem falávamos aqui na vigília que tivemos no setor oeste sobre o que Paulo escreve aos Efésios. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aqui Pedro está usando essa mesma ideia, sejam sóbrios, ou seja, andem, estejam numa postura de alerta. É como eu faço uma comparação como um lutador de boxe. O lutador de boxe, quando ele está firme, quando ele está com todo o gás no início da luta, ele está em posição de defesa aqui. Mas quando vai terminando lá para o 10º round, ele começa a cansar, a guarda começa a baixar, aí começa a entrar cacetada na cabeça dele. A ideia de Pedro é essa, vigilantes. Nunca baixe a guarda, nunca pare de lutar, como cantava Ludmila Ferber. Porque em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nunca baixe a guarda, vigilantes. Mas essa vigilância é com sobriedade. E como eu estava falando, essa sobriedade significa ter domínio próprio. Portanto, o que Pedro quer dizer nas entrelinhas desse versículo 8 aqui, é que a nossa vigilância tem que ser revestida de domínio próprio. E domínio próprio é um fruto produzido pelo Espírito Santo de Deus, conforme Gálatas 5:22. A nossa vigilância, portanto, não é na nossa habilidade humana. Eu vou vigiar porque eu não sei se Satanás está vindo por aqui ou se vai atacar por aqui. Mas é uma aptidão do Espírito Santo de Deus em nossas vidas que nos faz alertar e nos adverte. Acorda, Satanás está querendo te derrubar. Já viu aqueles alertas que o Espírito Santo nos dá pela madrugada? Você está dormindo, pá, você acorda assim e Deus manda, vai orar por alguém, e você começa a orar. Quem já teve essa experiência? Você está dormindo. Isso é sobriedade, ou seja, é ter domínio próprio, mas não um domínio próprio nosso, é um domínio do Espírito Santo nas nossas vidas, que no nosso estado de vigilância, nos desperta para olhar as ciladas desse leão que quer nos tragar, quando ele está tentando armar o bote. Então, esta vigilância que o Pedro está dizendo aqui, está fundamentada no fruto do Espírito que é produzido pelo Senhor Jesus, pelo Senhor e pelo Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22. Mas ao mesmo tempo que eu tenho que vigiar com a ação do Espírito Santo na minha vida, sendo cheio do Espírito Santo, para que eu tenha domínio próprio. Domínio próprio de quê? Das minhas emoções, domínio próprio contra as paixões da minha carne, para que eu tenha a capacidade de dominar os meus temores. A prova está grande, a coisa está dificuldade, eu estou naufragando na fé, o Espírito produz em mim calma, controla esse teu nervosismo, o Senhor está contigo em todo o tempo, fazendo-te feliz no sofrimento, dá-me a tua graça e o teu sustento, como cantamos aqui. Deus está conosco, então o Espírito nos reveste. Mas Pedro acrescenta a essa exortação de vigilância, além de ter domínio próprio, de estarmos numa postura de vigilância, versículo 8, ele diz, resisti-lhes firmes na fé. Vigilantes, cheios do Espírito Santo, por meio do domínio próprio que o Espírito nos dá, e fundamentados na fé, resistindo por meio da fé. Irmãos, o Senhor Jesus entrou no deserto, lá em Lucas capítulo 4, foi levado para o deserto por meio de uma condução do Espírito. Diz a palavra que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, para fazer o que com Jesus? O Espírito levou lá? Para o provar.
E Jesus foi lá e Satanás começa a fazer uma série de rosnados contra Jesus. E Jesus resistindo ali na fé em Cristo, na fé em Deus, proclamando a fé que ele tinha no Pai por meio da palavra de Deus, resistindo às tentações de Satanás por meio da fé. Ah, mas Jesus era Deus, não interessa, mas ali ele estava em forma de homem. Mas o lado humano, que poderia ser suscetível ao pecado de Jesus, ali exerceu o dom da fé, que o Espírito Santo, que o levou para aquele cenário, estava capacitando. E no final desse texto, Jesus foi provado, saiu, após os 40 dias do deserto, diz que ele saiu de lá no poder do Espírito do Senhor. Irmão, se Jesus precisou de tudo isso, que dirá nós? Não precisamos estar vigilantes? Não precisamos de domínio próprio? Não precisaremos do dom da fé? E Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que a fé é dom concedido pelo Espírito Santo do Senhor. Ele escrevendo lá a respeito do corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, a uns o Senhor dá o dom de curar, a outros pelo mesmo Espírito dá o dom de falar em línguas estranhas, a outros pelo mesmo Espírito Ele dá a capacidade de operação de milagres, a outros pelo mesmo Espírito Ele dá a interpretação das línguas, e a outros pelo mesmo Espírito Ele dá o dom da fé. Irmão, a vigilância, a lutar contra Satanás, nem os anjos, nem o arcanjo Miguel, conforme está lá na carta de Judas, ousou lutar contra Satanás na sua própria força. Ele diz, quando estavam contendendo pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel desceu lá, o Senhor te repreenda. Ah, irmão, o arcanjo guerreiro, forte, poderoso, declarou isso, e nós vamos querer ir para cima de Satanás com canivete suíço? Tem que enfrentar, revestido do Espírito Santo do Senhor, com domínio próprio e com dom da fé. A fé que enxerga além do que os olhos podem ver. Dormir amado, por isso que eu faço todas as noites, eu recito aquele salmo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz descansar, e só o Senhor é quem me guarda. Confiança em Deus. Irmão, tem tantas ciladas que o inimigo, e o Senhor nos livra de tantas tragédias que nós nem conhecemos. Para nós avançarmos, para terminarmos aqui, a terceira, então, primeira exortação de Pedro, humildade, submissão horizontal e vertical. A segunda exortação é para a vigilância, e a terceira é uma exortação para trazer consolo de verdade, de forma a produzir esperança. Final do versículo capítulo 5, verso 9, é parte B. Parte B do verso 9 diz assim: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Verso 10: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, aqui Pedro traz uma exortação à esperança. O apóstolo, por fim, traz um alento para a igreja. Está todo mundo sofrendo, está todo mundo sendo perseguido, estão todos enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades. Satanás está ao derredor, rugindo como um leão para tragar o povo de Deus. Mas Pedro aqui traz, olha, primeira coisa que nós entendemos aqui, olha, não, vocês não são os únicos que estão sofrendo, não. Às vezes a gente tem essa síndrome de que só eu que estou apanhando, ninguém mais está sofrendo. Senhor, tu me tiraste para Judas, Senhor, tu me chamaste de Jó e eu não estou sabendo, só eu apanho. Pedro diz assim: ei, calme lá. Sofrimentos iguais a esses que vocês estão passando estão sendo vividos e experimentados pela igreja espalhada pelo mundo inteiro. Então, esse alerta é uma chamada à realidade. Ei, calma aí, vocês não são a exclusividade de passar por lutas e sofrimento, não é de vocês. Então, tem muitos outros irmãos em Cristo, porque todos quantos quiserem viver piedosamente haverão de sofrer aflições nesta vida.
A palavra de Deus nos diz isso: todos quantos desejarem viver de forma piedosa, sincera e verdadeira, haverão de enfrentar tribulações desta terra. Porque aqueles que se fizerem amigos de Deus se tornarão inimigos do mundo, e aqueles que se tornarem inimigos do mundo se tornarão inimigos de Deus. Então é natural, Pedro diz, todo mundo, a irmandade, os cristãos estão sofrendo por tribulações. Todavia, contudo, portanto, no entanto, quero dizer a vocês, tem uma esperança para nós. Olha, nós vamos ser chamados para viver na eterna glória de Deus. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a eterna glória. Aí ele continua, mas qual é a esperança aqui? A esperança é de que vamos passar por lutas, vamos passar por tribulações, nós não somos os únicos a sofrer, mas tem um lugar reservado de glória eterna para nós. Hoje nós temos a epístola de João lá, a Apocalipse, a carta de João e Apocalipse, quando nos dá a esperança e a convicção de que um dia toda lágrima Ele enxugará. Um dia lá nós encontraremos com Ele, Paulo escreve aos Coríntios, e nós um dia o veremos como Ele verdadeiramente é. Hoje nós o vemos por espelho, mas naquele dia o veremos como Ele é. Pastor Edmar, toda lágrima Ele enxugará, toda lágrima Ele enxugará. Limpará, né? Estou errando a letra, meu Deus. Lembra, Suzete? Cantamos isso aqui no jubileu, cantamos. Essa é a esperança que Pedro está lembrando aqui. O lugar de glória reservado para nós não é passageiro, é eterno. Lugar de eterna glória. Em contraponto, Pedro diz, vocês vão receber esse lugar de glória que é eterna, mas isso vai acontecer quando? Depois de ter sofrido só por um pouquinho de tempo. Paulo pega essa mesma lógica, quando ele diz, olha, que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso eterno de glória que haveremos de receber em Cristo Jesus. Pedro olha a proporção de tempo, irmãos. Ele coloca aqui, a luta que vocês estão enfrentando é só por um pouco, mas a glória que haveremos de receber é eterna, que são 80 anos de sofrimento comparado com a eternidade de glória, de paz, de alegria, de regozijo na presença do Senhor. Essa é a exortação da mais bendita esperança que todo crente deve guardar em seu coração, de não se esquecer que Deus tem poder para nos fazer viver eternamente na sua presença. Submetam-se debaixo da potente mão do Senhor, para que possamos experimentar esta glória que é eterna. E para finalizar, mas além disso, além de termos uma glória eterna que haveremos de receber, ele diz assim, no versículo 10 ainda, o Deus de toda a graça, aí eu estou fazendo uma junção das primeiras palavras do versículo 10 e o final do versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. No meio da luta, Ele promete, tem glória para você, mas Ele está te dando uma esperança futura, mas Ele dá a esperança no presente. O nosso Deus tem toda a graça, Ele é um Deus de toda a misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Não fossem elas, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. Pedro está dizendo aqui, olha, a esperança gloriosa, eterna, está no futuro, mas tenham esperança e confiem que no tempo presente, esse Deus que tem toda a graça vai te aperfeiçoar, vai te firmar, vai te fortificar e vai te fundamentar. E aperfeiçoar aqui, a ideia da palavra aperfeiçoar, é uma ação de preparar para alguma coisa, é treinar, é ajustar, é dar condição para você. O que Pedro está dizendo? Essa graça de Deus que é abundante, é uma graça que me treina na luta e para a luta. Glória a Jesus.
Olha só, Salmo 144, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Essa graça que Deus tem para me aperfeiçoar é a graça que me treina, que me habilita para enfrentar esse Satanás que tão de perto nos rodeia. Mas essa graça também me firma, e firmar aqui é dar firmeza, fixar, estabelecer. É uma graça que me firma na luta e para a luta. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores ao meu Deus. Mas a graça de Deus me fortifica também, e fortificar aqui é a ação de tornar forte e ágil, é a graça que me fortalece. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Salmo 18, verso 2. Você está disponível, essa é a esperança. Porque às vezes, irmãos, pensar só na glória eterna me enfraquece no hoje, no agora. E Deus sabe que você é pó, Deus sabe que nós somos pó. Nós precisamos ter um sentido de propósito eterno, mas nós precisamos de socorro imediato agora. E o Senhor não vai permitir que você passe por luta maior do que aquela que você seja capaz de suportar, porque Ele tem uma graça para te aperfeiçoar, Ele tem uma graça para te firmar, Ele tem uma graça para te fortificar, e Ele tem uma graça para fundamentar os teus pés. Lança um fundamento para te sustentar, é a graça de Deus que me fundamenta. Portanto, o salmista no Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Fique de pé, meus irmãos, por gentileza. Tirou-me de um lugar horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, porque bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita. Olha só o final: põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Mas o salmista arrematou aqui a nossa mensagem de hoje. Tudo que nós precisamos é estar fundamentados no Senhor. A Deus pertence o domínio, a Deus pertence todas as coisas pelos séculos dos séculos. E para terminar, arrematando tudo isso que ele fala, você tem liberdade para dar um beijo no teu irmão no rosto aí? Vem cá, Marcelo, vou te dar um beijo aqui. Olha o pastor Anselmo ali em cima, quase não parece o pai Abraão, quase não estou reconhecendo. Vem cá, Marcelo. Posso dar um beijo nele? Está filmando aí? Está filmando, não precisa editar isso aí não, tá? Pode deixar na filmagem. Pedro resume tudo isso que nós falamos: ser pastor que serve, ovelha que se submete ao pastor, enfrentar lutas espirituais contra Satanás. Mas o que me chama a atenção é que passa despercebido em muita coisa, parece apenas uma saudação. Ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Acabei de dar um ósculo de amor no Marcelo, expressei para ele o meu carinho, o meu amor, a minha preocupação, o meu zelo para com ele. Pedro fecha a sua carta dizendo: meus irmãos, no meio da tribulação, não fique ranzinza não, não fique crente ranheta, estou sofrendo, estou passando luta, expresse amor. Eu quero dar amor, foi Cristo quem me ensinou. Eu quero dar amor. Dá um beijinho aí, irmão. Não vale aquele Liliane e o Benedito, não vale, né? Pastor Zani, só tem liberdade para dar um beijinho no pastor Jean? Não, dá um beijinho no rosto. É claro, irmão. Hã?
Já deu no pastor Arnaldo. Irmãos, isso aqui na verdade vai da cultura de cada povo. O argentino tem muito esse de dar beijo no outro. Mas a ideia de Pedro aqui é: expressem o amor de vocês uns para com os outros. Diga que você ama alguém. Fale para aquela pessoa que ela é importante para você. Dê uma advertência, dê um alerta, dê uma cajadada, porque isso é prova de amor. Está vendo o irmão indo para o precipício? Deixa ele ir. Eu estou na minha salva aqui, deixa ele cair no precipício. Não, irmão. Ósculo de amor. Beijo santo. Paulo fala muito sobre isso também. Precisamos expressar o nosso amor um para com o outro, para com o nosso irmão. Um pastor que cuida da ovelha expressa por meio do abraço, por meio do carinho, por meio de uma ligação, manda uma mensagem de WhatsApp: como é que você está, irmão? Estou sentindo a sua falta. Vai na casa da ovelha, vai procurar, vai fazer alguma coisa, conversa com alguém para tentar intermediar a situação. Ósculo de amor, expresse amor, dê amor, manifestação de amor no nosso meio. Vamos orar, pedir que Deus aplique essa palavra em nosso coração, para que a gente seja advertido por esse apóstolo e possamos colocar isso em prática. Pai bendito, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas agora, Jesus. Nós aprendemos aqui nesta noite, Pai, que precisamos manifestar um sentimento de humildade, submissão mútua, Senhor, para que a Tua glória seja derramada, nos submetendo debaixo da Tua poderosa mão. Está em um constante estado de vigilância, sobriedade, domínio próprio, buscando a fé em Cristo Jesus, Senhor, expressando o nosso amor e o nosso cuidado uns para com os outros. Ajuda-nos, Senhor, para que a Tua igreja se desperte para esta realidade, esta importante necessidade do cuidado uns dos outros. Levanta-nos, Senhor, enquanto pastores que verdadeiramente pastoreiam, que cuidam, que zelam do Teu rebanho, que pelejam para proteger o Teu rebanho, trazendo palavras de exortação, palavras amáveis, palavras, Senhor, que edificam, Senhor, cuidando, protegendo, acompanhando o Teu rebanho, Senhor, não sendo dominadores, mas sendo um modelo do meio do povo. Da mesma maneira, Senhor, levanta e que a Tua igreja possa adotar uma postura de submissão, Senhor, de respeito, para que possa, Senhor, auxiliar na condução do Teu rebanho e facilitar a condução do Teu rebanho, Pai. Tira de nosso meio a altivez, tira o orgulho, tira a arrogância, Senhor, e que nós possamos viver debaixo da Tua potente mão, humildes, reconhecendo que nada somos, que na verdade o que somos é pecadores, Pai. Nós somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, mas pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor, o Senhor decidiu nos resgatar, e o Senhor nos transportou do império das trevas e nos colocou no império do amor de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a viver este amor, a viver, Senhor, em unidade, para que o Teu reino cresça. A Tua palavra diz, e foi a Tua palavra, Senhor, foi Tu mesmo quem disseste, Jesus, que o mundo saberia que éramos Teus discípulos quando nós nos amássemos uns aos outros. Assim, Deus, que possa haver manifestação de amor, o cuidado santo uns para com os outros, para que desta maneira a Tua igreja cresça e a Tua igreja se expanda e a glória do Senhor seja manifesta em nosso meio. Assim, meu Deus, nós oramos a Ti e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.